tudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Pode ser. O texto é curto e grosso e traz um monte de verdades embutidas, né? Mas o texto diz que o José não conheceu Maria enquanto ela não teve um filho a quem ele pôs o nome de Jesus. Primeira coisa, né, que com esse texto, que está em todas as Bíblias dos cristãos, sejam ortodoxos, católicos, protestantes, seja lá o que forem, o texto está dizendo uma coisa reticente aí, mas ele está dizendo que José só conheceu Maria depois que ela teve um filho a quem eles colocaram o nome de Jesus. Ou seja, esse versículo já derruba a história da Virgem Maria. Virgem Maria. Vixe Maria para Virgem Maria. Não tem Virgem Maria. Mas por que a gente precisa entender isso? Não é por mera implicância anticatólica. A gente precisa entender isso porque Maria é um ser agraciado para ser a mãe do Salvador, como nós somos agraciados para sermos salvos pelo Salvador. Não tem nada de especial nela, como também não tem nada de especial na gente, como não tem nada de especial em ninguém nesse sentido. O que tem de especial é que todos nós somos alcançados pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela bondade do Senhor. Então, quando a gente começa a entender isso, acabam-se, né, as idolatrias, aquelas histórias de que ela tem que ser reverenciada porque ela é a mãe de Deus. A gente precisa respeitar as tradições religiosas, como outras tradições que a gente acha absurdas, precisam ser respeitadas. Mas como a gente está aqui tentando não ficar falando de religião, a gente já exercendo uma autocrítica também se sente livre para dizer que de fato vixe Maria para a Virgem Maria. Não existe a Virgem Maria. As pessoas até vêm para uma outra vertente, mas esse negócio das pessoas terem um Deus com essa figura masculina, tem que ter uma figura feminina para fazer o contraponto. Mas não é essa questão que está colocada. Jesus não veio aqui porque ele é homem. Ele se fez ser humano numa cultura onde eles conseguiriam entender essa figura masculina. Só por isso. Né? Mas Jesus é Salvador, ele não é masculino, não é feminino. Ele é eterno, encarnou em forma de homem, porque sendo um homem já não foi ouvido por aquela cultura, imagina se ele não fosse homem. Agora, isso não desqualifica o amor de Deus pela feminilidade. Não precisamos criar uma figura feminina que dê um tom menos macho para o Deus do universo. Não é essa a questão. E outra coisa, a Maria, ela foi uma mulher agraciada e ela foi uma mulher normal, como todos os seres humanos são, com os seus medos, com as suas ansiedades, com seus outros filhos, né? Teve que tratar daquele filho mais velho que veio de maneira inusitada. Ela era uma virgem, não tinha conhecido ninguém, de repente recebe a notícia de que ela está grávida. A gente lê isso tudo como se fosse um textinho de 25 de dezembro, mas na verdade houve muitas implicações, né? Ou talvez não, Deus pode ter guardado o casal de outros assédios morais. Mas houve aquele burburinho, o José quis fugir, e é nessa hora que ele está querendo não deixá-la em maus lençóis, e que ele resolve deixá-la secretamente. E aí o anjo diz para ele que não é para ele não temer e receber Maria. Ele recebe a mãe do filho dele, a mãe daquele menino misterioso que sabe lá de onde veio. Então ele recebe Maria, ele recebe aquele menino que ele não sabe também de onde veio, trata aquela criança com carinho. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui rapidamente, sem nos delongarmos muito hoje, é que José não teve relações sexuais com Maria enquanto ela não deu à luz a Jesus. Porque ele podia pensar assim, como qualquer frangote do século XXI pensaria: bom, você está grávida, eu não sei de quem é,
Dizem que é do Salvador. Dizem que o Espírito Santo te cercou. Aí, já que essa criança vai ter que sair por aí mesmo, então deixa eu entrar antes. Né? Ele poderia ter essa mentalidade, que humanamente estaria errado. Mas o que acontece é que ele foi criterioso mesmo podendo ser libertino. Ele foi criterioso mesmo podendo ser... mesmo ele podendo ter compromisso apenas com ele. Ele tinha suspeitas, mágoas pessoais, uma série de coisas. E aí, por causa disso mesmo, é que ele poderia fazer tudo o que ele quisesse. Mas mesmo assim, e é aí que fica patenteada, né, a fé de José, ele confiou naquele sonho, ele confiou naquela voz, digam o que quiserem dele, pensem o que quiserem dele, ele deve ter pensado, pensem o que quiserem de mim. Mas o fato é que eu vou respeitar essa mulher. Eu vou respeitar essa mulher, mesmo algumas pessoas pensando mal dela. Eu vou decidir não pensar mal dela. Então, esse critério dele de não a possuir enquanto ela não concebesse e desse a luz ao filho a que eles chamaram de Jesus, é muito mais do que ter fé de que aquela criança veio ao mundo de maneira misteriosa. É também dizer, eu posso até não estar entendendo nada, mas eu tenho um compromisso de respeitar. Geralmente a gente pensa em se respeitar. O que é isso, rapaz? Releva aí, porque eu já estou aguentando coisa demais. Você amanhã você é chata. Né? Agora tem que ficar carregando fio para os outros ainda. Ele pode ter dado esses chiliques, né? Não é porque uma pessoa não é de Deus que não dá esses chiliques. Todo dia eu encontro gente dando chilique naquilo que não precisava dar. E ficam vigiando uns aos outros naquilo que não precisariam vigiar. Então José poderia ter feito isso, era humano, era normal. Mas ele simplesmente faz essa escolha drástica, ácida, áspera, de confiar em Deus. E qual é o tom dessa confiança que ele dá a Deus? É ele respeitando aquela mulher até o fim. Ele poderia ter reclamado, poxa, eu não vou ter nem a chance de desvirginar uma mulher, a criança desvirgina a mulher de dentro para fora. Essas coisas masculinas. O homem é um bicho muito básico, assim, quase uma barata, muito ligado à terra. Eles ficam... Eu sou um homem também, eu falo eles na terceira pessoa porque nos meus quarentinha eu já fui aprendendo a me libertar de algumas coisas, a educar os meus olhos para muitas outras, a não ligar quando alguém acha que eu estou muito sujo numa situação, a dizer para Deus, ó, o Senhor me conhece aqui, ó, o Senhor sabe o que está rolando aqui dentro. Não tenho medo do Senhor porque eu sou teu. Mas os homens em geral, esses que não se deixam iluminar pelo amor de Deus e pela graça de Deus que confronta, eles são muito presos a coisinhas, né? Eu já acompanhei situações, sem nome deles, as pessoas que o cara ficou namorando com a menina durante 3 anos porque ele tinha uma fantasia de que ele é que ia tirar a virgindade dela. Aí o dia que ela não quis mais namorar com ele, e aí Deus ficou guardando o ímã dela, das intenções dele, aí um dia que ela não quis mais namorar com ele, ele foi lá e roubou o carro do pai dela. Isso foi o que apareceu para o público, mas o que eu sabia no íntimo é que ele tinha aquele ódio todo, porque eu não tiro a virgindade não, então arranco o carro do seu pai. Você vê o nível de loucura de um cara desse. Mas isso é uma loucura que a gente conhece, há muito mais coisas assim, escondidas nas intenções, né? Um cara se acha cheio de razão, vai lá e faz isso mesmo. Coisas assim, absurdas que a gente vai acompanhando no dia a dia. Por exemplo, você já tem todas as aberrações da sexualidade presente no nosso dia a dia, e você começa a ouvir histórias, você começa até a presenciar situações onde o cara ele não está com uma mera curiosidade sexual, ele está com um compromisso de desqualificar aquela pessoa. Eu não consigo entender, né? Igual às vezes quando saem umas reportagens assim, eu sou homem, mas eu não consigo entender mais isso. Então pode me chamar de bicha. Se homem é isso, eu não sou homem. Que é o cara entrar no ônibus, render todo mundo, colocar o passageiro pendurado na roleta, estuprá-lo. Como é que o cara consegue ficar de pinto duro numa situação dessa? Vamos falar bem as claras assim, como homem. Como é que o cara consegue ter ereção num ônibus sendo assaltado com uma mulher que ele não conhece, em situação horrível? Ele consegue fazer isso.
Aí eu, tá vendo? Por isso tem que pegar esse proteger. Eu também não consigo entender como é que outros seres humanos conseguem pegar um outro ser humano que foi estuprado, está todo ensanguentado, todo inflamado, e aqueles 5 homens se juntam, têm ereção e pegam o cara de jeito. Se isso é homem, eu sou a bicha mais orgulhosa do mundo e vou na marcha gay esse ano. Porque se isso é homem, eu não estou interessado em ser homem. Né? Mas o que eu estou dizendo é que os caras são presos nisso aí. E José poderia se prender nessas picuinhas. Pô, velho, eu não vou nem poder tirar o selinho. Vai ser esse tal de Jesus aí que vai sair de dentro para fora tirando, que os caras ficam assim, noiados com esses negócios. De querer tirar o selinho. Né? São verdadeiras obsessões com cara de macheza. Aí eu estava dizendo, né? Que a pessoa acaba tendo aquele compromisso de zombar da outra, assim, descaradamente. Onde, na verdade, numa situação dessa, a última coisa que existe é o interesse sexual, existe um interesse em diminuir a pessoa. Aí José vai e se livra dessas coisas. É claro que numa situação dessa, o diabo entra como parceiro, lógico. Mas ele só entra como parceiro aí porque o ser de quem ele está sendo parceiro tem um coração muito propenso a essas coisas. Do coração do homem que surgem essas loucuras, mas do coração do homem que anda com Jesus, que conhece os seus desígnios, essas coisas deveriam vir sendo queimadas todos os dias. Afinal de contas, ser batizado com o Espírito Santo é isso. É ser batizado com o fogo do Espírito que vai te purificando todos os dias dessas picuinhas das quais José foi liberto. Então ele olha para aquela mulher que engravidou não sei como, deixa para lá todas as suas razões masculinas que ele aprendeu culturalmente e não a conhece enquanto aquele menino a quem eles colocaram o nome de Jesus não havia nascido. Depois disso, Maria, agora vamos para a brincadeira, nós estamos livres. Agora o que a gente precisa aprender neste pequeno trecho é que a gente precisa ter critérios, né? A gente precisa ter critérios como Jesus teve, de se preservar quando a gente precisa se preservar, de se estragar quando a gente precisa se estragar. A gente precisa ter critérios de se arriscar quando a gente precisa se arriscar. A gente precisa ter o critério de ser sincero naquilo que a gente tem de ser, para confiar que o Senhor nos socorre. Porque quando eu digo que o José tratou bem a mulher dele, não quer dizer que ele não teve aflições, ele teve. O texto deixa bem claro que ele foi dormir e sonhou. E aí algum intérprete machista fala assim, José, que anjo falou com você, só? Você é chifrudo mesmo, filho. Sua mulher está grávida. Você sabe de onde é. Isso é se ele compartilhou isso com alguém, né? Que essas coisas devem ter sido compartilhadas ali no boca a boca. Depois que Jesus nasceu, devem ter contado isso para Jesus deve ter contado isso para os discípulos. Não deve ter sido uma coisa que vazou assim. Porque, de fato, ninguém entenderia isso. A menos que há coisas que a Bíblia não relata, e eu creio também nessa possibilidade, que Deus diz, não pode contar para fulano e ciclano que eles vão entender. Né? Eu já vi situações assim, meio escandalosas como essas, que se a gente fosse contar, eu ia assim, aqui, gente, isso não é Deus. Deus não faz isso não. Os caras começam a ouvir 3 primeiras frases, não, Deus não faz isso não. Deus não faz isso não. Mas ela está grávida, ela está virgem, ninguém é grávida. Ó, meu filho, eu nasci ontem não. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Todo mundo vira diabo, né? Nasceu há 10 mil anos atrás e não tem nascido nada neste mundo que eu não saiba demais. Mas, apesar disso tudo, o homem teve as aflições dele, foi dormir com as aflições, o anjo aparece e só depois é que ele vai comprovando que foi um anjo que apareceu no sonho. Se ele ficasse só com o sonho, qualquer um de nós aqui com a nossa ciencinha ocidental já ia dar logo uma interpretação psicanalítica de botequim para dizer que José sonhou de acordo com o seu próprio chifre. Mas se ele ouviu o sonho, depois ele teve um outro sonho, depois ele tem um outro sonho, vai para o Egito que estão procurando a criança para matar. Depois ele tem um outro sonho, volta para Israel porque quem queria matar a criança já está morto. E ele
ele tinha que ouvir a voz de Deus em sonhos. Então o cara teve que ouvir a voz de Deus por um meio sutil, teve que assumir uma mulher por uma gravidez sutil, teve que matar a sua machezinha, né? Nem macheza. Que aí ele encontrou a macheza que foi essa, olha. Eu sou homem, tenho que arcar com os mistérios, tenho que aguentar as consequências. Mas a sua machezinha ele teve que matar. Que é acolher aquela mulher, andar com ela no chamado pré-natal, que nem existia na época, né? Ele teve que aguentá-la nas suas canseiras, no seu enfado. Teve que aguentar a falta de sorte, né? De ir numa cidade, procurar a pousada que a mulher estava dando à luz. E de repente o filho tem que nascer na manjedoura. Olha que cara de azar. Se a gente pegasse essas coisas todas do próprio nascimento de Jesus, a gente já parava com esperanças que nos agradam. Porque a esperança que nos agrada só vai vir depois da manjedoura. Vai vir depois daquela cena fedendo a bosta de boi. Você vai vir depois daquela cena de, poxa, meu filho de Deus, ele tem uma caminho melhor, né? A primeira cama dele foi lugar de boi comer. Aí a gente começa a perder essas esperanças, e as outras esperanças, a gente começa a entender que aquilo que a gente espera, que é o nosso conforto, que é a nossa alegria, que é aquilo que fecha os nossos olhos, só vai acontecer quando a gente suportar o fardo, suportar o jugo. E mesmo em meio ao fardo e meio ao jugo, você não abrir mão de certas coisas. Estou falando abrir mão de certas coisas porque José teve que abrir mão de possuir Maria, porque ele já podia fazer isso. De repente você tem que abrir mão de uma coisa que é humana, que é normal acontecer. Era normal que o seu José quisesse, ele não estaria errado se ele quisesse fazer isso. Né? Mas ele teve critério. E foi bom que a coisa ficou mais pura ainda, ficou mais claro que era Deus. E no meio dos critérios você começa a colocar coisas assim, que a gente vai ficando meio sodomita, né? Sodomita assim como Jó, ou como Ló. Os anjos chegam na sua casa, aí o pessoal da cidade quer possuir os anjos porque eles são anjos, que eles são estrangeiros. Aí o Ló, para resolver o problema, cheirou um loló, né? Ló. Eu tenho 2 filhas virgens, toma para vocês. O Ló era um sodomita da pesada, né? O cara oferecia as 2 filhas para livrar a cara dos visitantes, encarece. Mas por que a gente chega nessa teologia do Jó? Do Ló, eu sempre confundo esses nomes. Por que a gente chega nessa teologia do Loló? Porque a gente tem uma vida tão ansiosa, tão sem paz, que você começa a pensar que Deus é capaz de toda a safadeza do mundo. Então se Deus é assim mesmo, eu oferecer minhas filhas é só um detalhe. Se ele tivesse a percepção de que quem estava ali com ele eram anjos, ele não ia oferecer ninguém. Né? Mas ele já estava tão lolosado, sodomizado, que ele ofereceu as filhas. E a gente vai ficando sodomita no nosso dia a dia, a gente vai acreditando em trambiques, a gente vai acreditando em pilantragens, a gente vai acreditando também em formalidades. Né? Existem 2 maneiras de você ser trambiqueiro. Ou é você se entregando à palhaçada da sujeira mesmo, ou é você, em nome da boa moral, se omitir. Olha, eu tenho uma história para contar, uma história ilibada. Eu nunca me sujei com essas coisas. Né? E o José ficou entre essas 2 coisas, né? Entre ser o pilantra que pegava a mulher já que ela estava grávida, e entre ser o formalista nada, eu vou acreditar no sonho. Eu não pedi para sonhar, eu sonhei, o anjo apareceu para mim. Então, a gente precisa ter esses critérios. E só quando a gente começa a ter esses critérios de se arriscar, de confiar em Deus, de não ficar ouvindo muito quem não está sabendo de nada, é que Deus vai se revelando, como ele foi se revelando para José. Vai para o Egito, agora volta, agora fica na cidade tal. É que Deus vai dizendo para você, que bom que você confiou em mim, porque eu não sou isso aí. É legal quando você tem uma situação aparentemente espiritualmente relevante, repetindo a expressão,
Você está numa situação que aparentemente é espiritualmente relevante. E você não abre mão daquilo. Mesmo que pareça que você está todo sujo na situação. Aí, de repente, você descobre que Deus estava fazendo assim com você o tempo inteiro. Você só descobre depois. Você até faz... Ufa! Vou até contar uma historinha simples para vocês aqui. Eu me lembro uma vez, quando eu estava no projeto social Bem Viver, que eu tinha ordens claras de Deus, né? Mas quando a gente ia da ordem de José do Egito, ordem de José, filho do marido de Maria, eu tinha recebido uma ordem clara de Deus para, independente do que acontecesse com aquele projeto lá, eu não saísse de lá, eu ficasse lá. E ao mesmo tempo eu tinha que atender lá na Casa Amarela. Aí um bom pastor chegou na Nova Vida com pompas e tudo, com cara de publicidade e propaganda, criou um jornalzinho. O cara era muito fera no que ele fazia. E eu também me admirei, porque nós somos seres humanos, né? A concupiscência dos olhos pega todo mundo. Então, eu muito admirado com aquele pastor, e ele virou meu parceiro, queria me ajudar, não sei o quê. Até que um dia ele falou assim, olha, eu sou... Ele tinha um currículo belo de gerente de não sei o quê. E aí ele falou assim comigo, olha, a gente vai botar esse projeto para cima. Só tem uma condição, eu preciso que você saia daquela Casa Amarela, preciso que você pare de atender lá. Mas por quê? Olha, aquilo não está certo. Você não é pastor. Você não... Aí ele já me deu a senha, né? Você não é pastor, você não é nada. O que você está fazendo ali? Eu estou ali, nada. Um dia eu fui na sala do pastor divino conversar com ele, ele falou que no outro dia ele ia colocar na minha sala. Ele falou que ia colocar na sala dele, né? E aquilo ali era uma coisa que Deus já havia me falado alguns anos atrás. Se cumpriu e eu estou ali. E eu só saio dali agora quando Deus mandar. Aí ele, irmão, Deus não fala essas coisas. Como é que Deus falou isso com você? Eu falei assim, eu não vou te explicar como é que Deus falou não, mas Deus falou. Aí, não sei o quê, começou aquele debate sobre profecia, que ele não acredita em profecias faladas em primeira pessoa, porque a pessoa está cometendo uma blasfêmia, porque Deus não fala com a pessoa em primeira pessoa, porque a pessoa está se passando por Deus. Aí começou aquele negócio, eu fiquei ouvindo ele, e ele está assim, mas e aí? Você abre mão lá daquela Casa Amarela e eu vou arrumar tudo que eu puder aqui para esse projeto. Eu falei assim, olha, sobre essa questão aí, ninguém pode dizer nada sobre a minha vida, a não ser Deus mesmo e o pastor divino. Se o pastor divino falar assim, Leleca, amanhã eu não quero você aqui na Casa Amarela. Aí eu fico aqui só no projeto. Fora isso, aí ele, o irmão está desrespeitando a minha autoridade? Eu falei, não. Pelo contrário, eu só estou dizendo que neste quesito, que eu recebi instruções de Deus, eu só ouço a voz de Deus ou a do pastor divino. A sua não, mas nesse quesito, posso te ouvir, não? Eu não estou acreditando no que eu estou vendo, ele ficou ofendido, porque eu estava desrespeitando a autoridade dele, e não sei o quê. Aí eu falei, olha, pastor fulano, eu te respeito muito, gosto muito de você aqui, queria que você continuasse mesmo, mas nesse quesito aí, se essa é a condição, não vai rolar. Aí ele pegou a mala dele e falou assim, você está falando sério? Porque eu vou te falar uma coisa, o pastor divino mandou eu vir aqui falar isso com você. Eu falei, ó, o pastor divino pode até ter mandado você vir aqui falar com você. Agora, se ele não falar comigo, daqui eu não saio. Aí, digamos assim, eu me sentindo muito esquisito, né? Fiquei chateado, pensei, pô, o cara é gente boa, o cara é legal, o cara estava conseguindo coisas e tal. Ele levantou, pegou as coisas dele e foi embora. Foi embora, eu fiquei assim, perturbado. Perturbado, eu pensei assim, por que esse cara? Eu fui embora por isso? Por um lugar que eu estava assumindo? Ué, eu poderia passar o projeto para ele se ele assumisse. Eu não estava nem aí para isso. Poderia acontecer isso, dele pegar esse projeto e tocar ele. Mas ele, em nome de uma troca que eu não fiz, ou em nome de ter se sentido desobedecido, aí ele largou tudo. Eu não consigo entender o que é, mas eu acho que eu não agi errado não. Deixa pra lá. E aí foi embora. Foi embora, e disse que ia esperar uns 3 dias, e falar com o pastor que eu ia mais ajudar, e falar o porquê, que ia me preservar. Eu falei, não, você pode falar pra ele, por quê? Eu falei, não, eu vou preservar o irmão e tal. Aí depois eu recebi a palavra de Deus, né, de que o pastor até mentiu pra mim tudo, que o pastor não tinha mandado falar nada, e que aquele pastor era até um lobo, né?
Aí alguns meses depois a igreja lá descobre que ele estava visitando os irmãos de dia, estava lá seduzindo as irmãs, numa lavanderia, blá blá blá. Mas o homem tinha uma aparência maravilhosa. Mas eu contei para vocês esse caso só para vocês perceberem que às vezes a gente está em situações tão sutis que você fica obrigado a fazer certas trocas. Se você não tiver um discernimento que o José teve, por exemplo, você faz a troca. Vai ficar glorificado pelos homens e vai se perder o seu galardão. Então a pergunta hoje, para a gente encerrar, é essa. O que a gente está precisando? Em que a gente está precisando ser criterioso? Em que você acha que você está precisando se assumir como José teve de se assumir? José teve que assumir o fato de que ele era casado com Maria, mas ele precisava esperar um tempo para possuir, mesmo ele tendo o direito humano de fazer. Qual é o critério que a gente precisa obedecer? Que situação que você está que exige de você esse discernimento? Quando a gente começa a entender isso, a gente perde o medo das pessoas, né? A gente perde o medo. Porque gente vai dizer o que você o que ele percebeu em você, você vai achar isso o tempo inteiro, em todos os lugares. O que a gente precisa saber é, Deus está me enxergando? Eu estou sendo claro, límpido e translúcido diante dele? Quando você tem essa garantia, aí todos os julgamentos perdem o sentido, a sua experiência com Deus é a sua experiência com Deus, e se ela é uma experiência com Deus, ela vai se traduzindo em muito discernimento da sua parte, muita lealdade com Deus da sua parte, muita pureza de coração da sua parte. Ainda que nessas situações todas você não deixe de ser ser humano. Né? Vamos pensar no dia a dia de José com Maria antes de Jesus nascer. Né? Ele não deixou de ser José. Ele não adquiriu o dom do celibato. Pelo contrário, ele teve que viver com a sexualidade dele toda plena enquanto ele tinha de ser criterioso com a mulher dele. Só até aí. O resto a gente deixa por conta do silêncio. Mas eu estou dizendo assim, Deus conhece os segredos. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por isso ninguém precisa ter vergonha de certas situações, porque foi julgado por outro que tem o seu próprio pó de cada dia para poder catar. Tem a sua própria poeira todo dia para deixar abaixar. Que o Senhor nos dê essa graça, essa humildade e essa sinceridade diante dele para assumirmos que a gente não deve fazer certas coisas até que a criança nasça. Agora, que criança é essa na vida de cada um? É o que cada um tem de discernir. Que situação vexatória é essa na vida de cada um? É o que cada um tem de discernir. Às vezes são situações vexatórias, como aquela de Jesus, que se deixou em público ser assediado por uma linda mulher, porque é uma judia de cabelo grande, chegando cabelo, vamos falar a verdade, essa é uma mulher bonitona, né? E ainda mais o cara olhando para Jesus e fala, ele não é profeta não. Isso aí não é uma coisa certa que esse cara está fazendo não, diz o texto bíblico, né? Se esse for a profeta, sabia até quem ela é. Mas não sabe que ela ainda deixa desse jeito, fazendo isso aí. Chegando por trás. Pode ser uma situação vexatória como essa. Às vezes, por uma decisão muito simples que você tem de tomar.